bem. Gente, momento importante para a gente aqui, porque nós vamos ter uma conversa que raramente a gente tem. Como nós somos aqui um sindicato de prestadores de serviço de saúde, às vezes a gente tem a impressão de que o mundo é esse, né? É aquilo que a gente faz dentro das nossas instituições. Mas tem muita coisa fora que a gente precisa, mais do que aprender, é ter humildade para compreender como é que funciona, né? Então a gente trouxe aqui para falar conosco uma personalidade do mundo da área das operadoras de plano de saúde, se é que eu posso chamar assim, você vai explicar melhor como é que é isso, né? Mário Jorge é o novo presidente da Unidos. Para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui. É o primeiro evento que nós estamos fazendo, né? Uma personalidade fulgurante do setor de operadores de plano de saúde, desse mundo que lucrou 11,2 bilhões de reais, né? Saber até quantos bilhões que vocês tiveram disso. Mas, Mário, obrigado por estar aqui. A nossa conversa vai ser uma conversa super tranquila, que a gente quer aprender, né? E sabemos que você vai vir aqui para nos ajudar a compreender principalmente esse sistema como um todo. Obrigado. Eu queria que você se apresentasse um pouco, a sua formação, como é que você foi parar nesse mundo, qual que foi a sua carreira para você entrar nesse tempo todo, para a gente apresentar para quem está nos ouvindo e para quem está aqui com a gente, né? Porque a gente tem uma plateia aqui de aficionados que quiseram vir aqui, tá? Inclusive, não sei se vocês sabem, o Mário é da Paraíba, né? E a nossa CEO é da Paraíba, a Lara é da Paraíba, o nosso diretor de Relações Institucionais também é da Paraíba, e a gente só botou aqui agora, sai um, entra um outro paraibano, não tem? Né? Por favor, amigo, o palco é seu. Balestrinho, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que você cumpre uma função muito estratégica para o setor, dando a oportunidade para que todos possam dialogar, né? Um setor extremamente complexo que temos, e eu acho que quanto mais sentarmos juntos e dialogarmos, não somente aqui no papo da saúde, mas também nos outros fóruns, porque o diálogo é o melhor caminho para que a gente solucione problemas tão complexos que a gente tem vivido, né? E pelo que falam, a tendência até melhorar, a gente ainda vai ter alguns desafios ainda a ser superados. Eu queria, antes de me apresentar, só fazer um pequeno comentário que desses 10 bilhões aí, as autogestões, elas, em saúde, elas não pegam desse lucro, né? Não entraram com nada. Não entraram, porque eu acho que eu até, se você me permitir, fazer um breve comentário sobre a autogestão em saúde, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né, que cumpre uma função social, mais adiante a gente vai poder falar, e na verdade ela forma superávites para, ao longo do tempo, ter a sustentabilidade, né? Embora ela não seja uma empresa que aufira lucros, ela tem que ter a sua sustentabilidade econômica e financeira. E falando um pouquinho de mim, né, eu acho que entrei acidentalmente no setor saúde. Minha formação é administrativa, né, em ciências contábeis, mais voltado para a área financeira. E num dado momento da minha trajetória profissional, eu fui trabalhar numa autogestão em saúde. Hoje, uma grande líder das autogestões, a CACI. E passei 28 anos, já estou há 28 anos atuando no setor, né? Trabalhei em diversas regiões do país, estados do país, oportunidade que me trouxe de trazer uma visão muito clara das especificidades, porque quando a gente fala de setor de saúde, a gente tem algumas nuances que não podem passar despercebidas, tais quais regiões, ofertas de serviços, organização assistencial municipal, estadual, regional. Isso me trouxe uma oportunidade de conseguir compreender as diversas complexidades que cada região tem. E aí, há 12 anos, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, e cá estou, né, nessa trajetória. Eu ocupei diversas funções, aqui eu não vou detalhar, e tive a oportunidade, por uma formação política dentro das autogestões de saúde, de assumir aí, junto com outros colegas diretores, conselheiros deliberativos e fiscais, um trabalho que a gente tem denominado uma continuidade com o propósito. A Unidas tem cumprido um papel muito importante para as autogestões,
E o nosso objetivo nos próximos 3 anos é fazer com que os projetos avancem e a gente possa dar a visibilidade e as condições para que as autogestões em saúde elas possam operar da melhor forma possível. Eu sempre tenho dito, Balestrin, que as autogestões em saúde, e aí entrando no tema autogestão em saúde, elas cumprem uma função social bem importante no sistema de saúde. Porque hoje é percebido por quem atua, seja na ciência, seja no universo político do sistema de saúde suplementar, de que só vamos conseguir trazer a sustentabilidade para o setor quando a gente tiver todo o sistema centrado no paciente, de forma estruturada. E nós temos um fator crítico de sucesso relacionado a isso. A autogestão em saúde nasce dos seus beneficiários. Então, o centro da autogestão em saúde são os seus beneficiários. Que num dado momento histórico, ali nos idos, década de 40, 50, com a decadência dos institutos, né, que cuidavam da saúde dos trabalhadores privados, de estatais, surgem as primeiras autogestões em saúde e elas foram se organizando a partir da demanda e da necessidade do usuário. E hoje nós temos aí mais de 5 milhões de vidas filiadas à Unidas, mais de 4 milhões. Só em relação à Unidas nós temos mais de 100 filiadas, num processo extremamente democrático, num processo extremamente... A solidariedade, se eu pudesse aqui te fazer uma menção, a característica das autogestões de saúde, ela está centrada no seu beneficiário e ter a solidariedade como um dos princípios básicos. E eu sempre acho que toda modalidade de contratação e de oferta de planos de saúde, ela também não existe, eu sempre acho que tem espaço para todas. E cada um cumpre a sua função. E eu acho que a autogestão em saúde, ela traz essa possibilidade de uma discussão do cuidar de forma integral, inclusive em todas as fases da vida. Inclui-se aí os idosos. Nós, considerando a saúde suplementar, se nós fôssemos dividir por faixas etárias, as autogestões em saúde, elas têm a maior proporção de idosos, maior proporção de em números absolutos, de centenários. E uma curiosidade, Balestrin, sobre as autogestões em saúde. Temos casos de beneficiários que nasceram de plano coberto, de uma autogestão em saúde, passaram em concurso público, foram admitidos nas empresas cujos trabalhadores estão vinculados àquela autogestão em saúde e se vincularam como titulares, estando trabalhando naquelas instituições, e hoje estão ali com os seus 60 anos de vida, já aposentados, muitas das vezes, e com a perspectiva de viver até os 90 anos. Então, estamos falando de um setor, na saúde privada, na saúde suplementar, melhor dizendo, que muito provavelmente esse beneficiário foi cuidado poderá vir a ser cuidado por mais de 90 anos numa só autogestão em saúde. 100 anos. 100 anos. E com uma possibilidade a mais de você, que é uma discussão muito importante hoje no setor, e eu sei que você é um grande defensor dessa discussão de um cuidado organizado e integral, e nós podemos investir em prevenção de doenças e promoção da saúde e os benefícios ao longo da vida dessa pessoa por ter sido cuidado de uma forma estruturada, se reverter em recursos assistenciais para as próximas gerações. Isso é um grande desafio, o pacto intergeracional. Então, acho que a autogestão com seus desafios, porque também nós temos que dizer que quando você acolhe o idoso, você tem um desafio de custo muito importante, né? A gente não está aqui dizendo que com esse desafio ele vai além de cuidar dessas pessoas, de cuidar em todas as fases. Isso traz uma responsabilidade para quem administra as autogestões, de você fazer uma gestão assistencial de modo que você possa prover recursos suficientes para cuidar dele em todas as fases, né? Isso é uma modalidade muito específica. Pois então, primeiro assim, só para a gente deixar claro, eu não posso comprar um plano de saúde AKC, né? Porque ele é um plano fechado, é isso? Tem uma limitação, mas existe uma possibilidade, né? Ela não é livre para comercializar de forma irrestrita, mas se eventualmente você estiver, ou você for parente ou afim de, por exemplo, você citou a AKC, de funcionário do Banco do Brasil aposentado ou funcionário da ativa até 4º grau, se for do titular, eu acho que até 3º grau,
do afim, digamos assim, o esposo ou a esposa do funcionário do Banco do Brasil, existem alguns planos que são oferecidos no caso da CACI. Interessante, não sabia disso. Eu perguntei só para as pessoas não ficarem animadas e gostaram tanto da descrição que você fez, eu preciso comprar um plano desse, né? Mas não pode, né? A possibilidade, desde que tenha... especialíssimo, né? Uma oportunidade especialíssima, né? Pois é. Desde que tenha um parentesco para algumas... Eu já perdi essa oportunidade. Afinal das contas, o que é que eu vou chamar genericamente de plano de saúde, se você não se importar, né? Ou operadora de plano de saúde, né? Isso é um produto financeiro? Ou ele é um produto de assistência à saúde? Ou ambos, como você talvez esteja inclinado a dizer? E o quanto que isso é mais importante nos chamados planos abertos ou comerciais e nos outros planos? E por que a agência não faz todo mundo ser igual? Ótima pergunta, viu, Balestrin? Eu vou falar nesse particular em relação às autogestões, embora descreva as demais, talvez. Na nossa visão enquanto autogestão em saúde, como ela não tem a finalidade lucrativa, então você tem que ter um provimento de recursos para que ele seja revertido em assistência. Então, eu poderia aqui afirmar que na autogestão em saúde nós temos o foco assistencial. Obviamente, isso não quer dizer que nós não tenhamos a responsabilidade de uma boa gestão econômica financeira para reverter estes recursos em assistência de qualidade. O que se observa em algumas experiências aí, inclusive eu tive a oportunidade de estar recentemente visitando autogestões em saúde em Minas Gerais, e nós temos diversos desenvolvimentos de inovação, que é possível afirmar que se você investir, de fato, numa assistência de qualidade, Balestrin, essa gestão financeira ela fica menos desafiadora, né? O grande problema que talvez a gente enfrenta hoje é essa dicotomia de fazer gestão financeira, fazer gestão assistencial ou fazer as duas coisas. Eu acho que elas não são concorrentes, né? É um paradoxo que foi criado no sistema de saúde brasileiro, mas na minha visão ele não é concorrente. Eu diria até que um incentiva o outro. Eu diria para pior ou para melhor. Um bom paciente, você como um bom médico e um bom executivo da saúde, você sabe que um paciente bem cuidado, ele é menos oneroso. Claro. Não é? Então, se a gente partir dessa premissa individual e fazer uma discussão de abrangência coletiva, se nós tivermos pacientes beneficiários, usuários de plano bem cuidados, isso vai ser revertido de uma forma ou de outra numa boa gestão econômica e financeira. Há que se dizer que nem todas as instituições, eu posso aqui afirmar, eu estou falando pelas autogestões, eu não posso afirmar que outras o fazem dessa maneira, mas eu posso afirmar que o foco nosso, enquanto autogestão, é de uma gestão assistencial. Contudo, eu faço esse reforço, respeitando uma boa gestão econômica e financeira para que estas caixas de assistência, essas autogestões, elas sejam sustentáveis ao longo do tempo. Então, vamos lá. Quem presta assistência de má ou de boa qualidade, normalmente não é a operadora de plano de saúde, a não ser que ela seja verticalizada. Né? No caso de vocês, eu sei que não existe essa verticalização. Aliás, eu não sei nem se isso é vedado. Você pode até aproveitar e dizer isso para a gente. Então, no fundo, esta assistência ela está na dependência dos prestadores de serviços de saúde. Então, vamos lá. Como é que vocês escolhem esses prestadores? Como é que vocês definem quais que são aqueles prestadores de melhor ou de pior qualidade? E como que é, ao final, esta relação econômico-financeira de qualidade que vocês, eventualmente, têm com os prestadores? Ótima pergunta, Balestrin. Eu vou começar pelo fim. Eu acho que a gente tem hoje, e eu parabenizo aqui o Sindosp pelo investimento em qualidade da informação. Eu acho que a gente hoje vive no Brasil uma assimetria de informações, né? O compartilhamento de forma profunda dos custos e da gestão, do processo assistencial como um todo,
e uma mensuração de desfechos traz consigo um desafio ainda para o sistema de saúde brasileiro, eu diria público e privado, né? Então, dentro desse contexto, eu posso afirmar que essa formação de rede, ao longo do tempo, há que se dizer que nós temos autogestões em saúde com mais de 80 anos. Estamos falando de... Essa formação de rede, ela aconteceu ao longo do tempo. Eis que, da década de 90 para cá, houve um grande aprimoramento regulatório e também de gestão assistencial por parte das operadoras. Eu infiro aqui, até porque convivo muito com as pessoas que atuam na cadeia de serviços, e também houve um aprimoramento da cadeia de prestação de serviços, e eu acho que há uma relação de interdependência. Se você me permitir um comentário, eu acho que até a verticalizada, ela tem ela não consegue verticalizar todo o seu sistema, ela precisa de alguns parceiros em alguma medida. As autogestões em saúde, respondendo diretamente à sua pergunta, elas não tendem a fazer a verticalização. O que ela tem caminhado bastante é para parcerias, né? Nós temos aqui algumas inovações muito interessantes ainda no nível secundário e primário, né? Eu não sei se você já chegou a ter conhecimento dessas inovações, mas quem primeiro investiu em atenção primária, eu diria que, digamos, está entre os primeiros, já nos idos da década de 90, numa época que a atenção primária não era, digamos assim, o foco como se está dando hoje no setor, já tinha investimento da autogestão pelo foco assistencial. E houve e há um trabalho muito árduo por parte das autogestões para qualificar a base de dados de informação para a tomada de decisão, não apenas baseada no seu custo financeiro. Há que se dizer, de 2015, eu acho que houve uma aceleração na pandemia, as instituições de autogestão têm investido bastante em qualidade de informação para que ela possa fazer uma gestão melhor dessa rede assistencial, não apenas baseada em seu custo, mas baseada na qualidade e nos desfechos clínicos. Obviamente, eu trago aqui um desafio para todos nós, Balestrinho. Você vai ver sempre eu colocando à mesa, nas nossas conversas, que eu acho que não é um desafio de uma das partes da cadeia, é um desafio da cadeia. Quanto menos assimetria de informações nós tivermos, e mais compartilhamento de informações nós tivermos, mais a gente vai conseguir premiar a eficiência. E aí, em toda a cadeia. Eu sou um defensor de que nós tenhamos que, no menor tempo possível, sairmos de um modelo hoje que tem uma remuneração baseada em produção, para irmos para uma remuneração baseada em resultados assistenciais. Agora, de forma equilibrada, de forma sustentável, que a gente consiga fazer essa transição harmônica, garantindo, porque aqui eu faço uma afirmação, você conhece bem, foi uma liderança importante na ANAP, e o observatório da ANAP do ano passado, que se compara com os demais anos anteriores, embora a autogestão tenha aproximadamente 9% do número de usuários do sistema de saúde suplementar, ela tem aproximadamente 30% na participação das receitas dos principais hospitais do Brasil. Então, e aí eu digo que isso tem a ver muito pela possibilidade que ela dá para os idosos poderem permanecer nesse sistema, porque eu tenho defendido muito isso. Você sabe que pode chegar ao custo 7 vezes mais. Isso. As primeiras faixas etárias até as últimas faixas etárias, 7 vezes mais. Perfeito. E eu faço uma deferência, e sem demérito às demais modalidades, mas dizendo o seguinte: veja bem, se nós estamos passando por uma transição demográfica, e já está dado isso, é inexorável, nós vamos vivê-la. E que bom que nós estamos vivendo, porque o envelhecimento populacional não é um problema. Na verdade, o envelhecimento populacional é um amadurecimento da sociedade. Claro. Não é? Então, se a gente está podendo ter esse amadurecimento da sociedade, isso traz um benefício para aqueles que já estão sabendo cuidar dos idosos. Porque isso vai ser um desafio para o sistema de saúde suplementar. Hoje a gente está numa transição, segundo o censo de 2022, o índice de envelhecimento, que é explicando aqui para quem nos assiste, a relação entre maiores de 60 com menos de 14, e maiores de 60 com aqueles menores de 14 anos, ou menos de 14 anos, melhor explicando, esse índice de envelhecimento no Brasil é, salvo engano, 55%. Quando a gente vai para o sistema de saúde suplementar, eu estou até com um dado aqui,
79%. Quer dizer, na saúde suplementar, nós temos um índice de envelhecimento superior à população geral brasileira. Quando você vai para a autogestão, nós temos 175%. É bem importante. O que eu posso inferir? Traz muitos desafios. O que significa isso? Que tem mais idosos do que jovens? Isso. Não, o índice de envelhecimento é a relação mais de 60 com menos de 14. Não considera aquela faixa intermediária. Mas o que eu trago com isso que acaba sendo um posicionamento estratégico das autogestões em saúde para o sistema de saúde suplementar? Ela já está cuidando do idoso. Ela não está aprendendo a cuidar do idoso. Ela já cuida do idoso. Então, é como se nós estivéssemos avançados em 2045, considerando o censo de 2022. O que quer dizer? O que eu quero trazer como mensagem? No futuro próximo, vai ser muito importante para o sistema de saúde suplementar quem tiver práticas assistenciais e de gestão que consigam integrar o seu cuidado nessa faixa, porque o Brasil já está caminhando para. Então, essa é uma importante, eu diria, uma importante posição estratégica das autogestões de saúde se comparada com as demais, embora traga um baita desafio. Por outro lado também, você tem uma taxa de natalidade muito baixa. Tá? Então, esse índice, a tendência é aumentar. Porque se você compara quem está acima de 65 com quem está abaixo de 14, aqui entra menos e aqui entra mais. Perfeitamente. Então, na realidade, é isso que vai acontecer. Né? Então, a gente precisa... Nós não estamos sequer reproduzindo um casal. Perfeito. Então, 1.4, Perfeito. 1.5. Né? E não adianta a gente incentivar o jovem a ter mais filhos, né? Ou fazer mais filhos. Tem uma mudança geracional bem importante. Já em curso, né? E aí eu te pergunto, todas essas questões, todas essas discussões, elas têm que ser encaminhadas exatamente conhecendo os dados, as informações, analisando-as, né? E transformando isso em, eventualmente, políticas públicas. Então, eu estou encaminhando para perguntar para você como é que você vê o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar, um processo de, digamos assim, de arejamento do setor como um todo, e mais do que isso, como você vê a ação do Ministério da Saúde, porque afinal das contas o Ministério da Saúde ele cuida da saúde de todos os brasileiros, né? Então, como é que você vê a inserção política, estratégica, institucional desses dois grandes players aí? Me agrada muito quando você coloca na pergunta o Ministério da Saúde, claro, porque eu compartilho da sua mesma visão. A forma como foi construído o SUS, mas de forma um pouco mais adiante o sistema de saúde suplementar pela Lei 9656, acabou gerando uma visão, peço venha quem interpretar de forma diferente, mas quase que uma segmentação público-privado. Mas nós todos somos cidadãos brasileiros e estamos dentro de um sistema, né? Então, eu trago a visão de que o Ministério da Saúde, claro, com todos os seus desafios, que são muitos, né, para um país que se propôs a ter um acesso universal, e eu diria que como sistema e de forma conceitual ele é extremamente avançado. Nós temos que avançar no financiamento e na forma de geri-lo, né, cada vez mais. Eu acho que podemos destacar aqui que o Ministério da Saúde ele deveria ser, em alguma parte no público ele o grande líder da transformação do sistema de saúde brasileiro, né? E aí incluindo a Agência Nacional de Saúde com toda a independência que ela tem. Mas eu trago aqui para você coisas assim que poderiam facilitar muito as relações entre toda a cadeia de serviço do contratante a quem vende serviço em todos os níveis, na atenção primária, secundária, terciária, quaternária, de alguns processos estruturados a partir dessa liderança e também de políticas públicas e alguns, eu diria, não vou nem chamar de inovação, mas aumento da eficiência para essa cadeia funcionar melhor. Eu dou alguns exemplos que eu acho que o Brasil já poderia estar bastante avançado, como a interoperabilidade. Um prontuário único,
né? Esse, para mim, é um prontuário único, onde você pudesse chegar do Oiapoque ao Chuí e ter, seja, claro, garantindo a LGPD e todos os cuidados necessários, você ter o seu prontuário onde quer que você esteja. Então, eu acho que o Ministério da Saúde ele poderia muito colaborar numa integração, inclusive, até, me permita, Balestrin, numa integração ainda mais forte dessas políticas públicas que abranjam não apenas o setor público, mas o setor privado. Até porque eu tenho uma visão muito pragmática a respeito disso, porque se o setor de saúde suplementar ele avançar, ele desonera o SUS. E é bom para todos os brasileiros. Então, pensar o sistema como um todo traz um benefício para todas as partes. Se você analisar nos últimos 10 anos, ou pouco mais de 10 anos, o setor de saúde suplementar ele anda de lado. Ele está ali com oscilação entre 48 e 52 milhões de pessoas. Obviamente, isso tem a ver, a gente conversou um pouco antes, tem a ver com a evolução econômica do país, né? Isso tem reflexo direto no sistema de saúde suplementar, mas eu acho que tem algumas questões que o Ministério poderia liderar, obviamente, e aí eu trago para não deixar de respondê-lo, um protagonismo da Agência Nacional de Saúde no sentido de fomentar, porque eu acho que a reguladora ela tem um papel de regular para garantir que os diferentes sejam tratados de forma diferentes e garantindo também uma sustentabilidade econômica financeira com foco no beneficiário. Então, não acho que isso seja um problema, mas a gente tem que fazer reflexões dos espaços que nós poderíamos estar ocupando e, de fato, não estamos ocupando. Então, a Unidas, e aí eu falo neste particular em relação a Unidas, que representa as autogestões em saúde, ela sempre vai estar aberta para debater estas políticas e para estar junto da agência discutindo os melhores caminhos, seja para a autogestão em saúde, seja para o setor como um todo, porque acabei de falar há pouco a relação de dependência que nós temos no setor, na cadeia como um todo. Então, eu acho que defender um setor é muito mais prudente e colaborativo do que defender um interesse específico. Então, enquanto Unidas, nós vamos defender cada vez mais, seja junto ao Ministério da Saúde e seja junto à Agência Nacional de Saúde, um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do setor. Claro, sempre dizendo, com foco, até pela natureza da nossa modalidade, com foco no participante, com foco no beneficiário. Muito bom. Às vezes, quando eu estou conversando com colegas de outros segmentos das operadoras do plano de saúde, eu vejo que eles me dizem que os dois maiores problemas são, a judicialização, e 2, a fraude. Eu queria ouvir a sua... A gente já está indo mais ou menos para o nosso final, mas assim, eu quero entender, e vou ser sincero com você, eu me incomodo um pouco quando se diz que a fraude é um dos grandes problemas. Porque eu fico perguntando, e toda hora você vê no jornal, nas mídias, nos meios de comunicação, pegaram não sei quem, pegaram a clínica tal, pegaram o médico tal, o médico nigeriano que estava aqui, que começou a... São sempre esses casos esdrúxulos, né? E exóticos e às vezes bizarros. Né? E parece que são exatamente essas questões que afetam de uma forma sanguinolenta, né, o segmento. Então, eu fico um pouco incomodado, porque se fosse assim, acho que o sistema bancário, que deve ser provavelmente aqueles onde os estelionatários mais devem buscar os seus alvos, porque é o Open Finance, esse é realmente. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, se isso é tão ruim assim, mas eu queria também que você me dissesse quais são os problemas que você vê para o setor como um todo. Eu acho assim, eu penso que a fraude ela existe em todos os setores e ela deve ser combatida com a lei e com a aplicação da lei, né? Mas eu entendo que o sistema de saúde suplementar ele é muito mais complexo para se reduzir a este único ponto. Eu diria, e os americanos calculam isso melhor do que ninguém, eu diria que os desperdícios eles são maiores do que qualquer outra complexidade específica do setor. De 20% a 30%. De 20% a 30%. E quando a gente vai e olha esses estudos de forma um pouco mais aprofundada, são reveladores que esses desperdícios eles ocorrem muito mais porque a gente não cuidou bem daquele beneficiário na hora que ele deveria ser cuidado.
eu diria sempre, o recurso certo na medida certa para o paciente naquela fase da vida. E muitas vezes esse cuidado, eu diria que o problema mais complexo do sistema de saúde hoje é a fragmentação do cuidado, né? Eu acho que a gente precisa caminhar para a integralidade e para a integração do cuidado, melhor dizendo. E eu colocaria que a judicialização é um grande também problema, no sentido de que, em algum momento, eu sempre acho, quando amplia-se o número de judicializações, a gente precisa sentar à mesa com todos os entes da sociedade civil organizada para nós discutirmos um pacto social, né? Porque o direito individual ele não pode se sobrepor ao coletivo. Porque você pode encerrar operações com uma judicialização, com a aprovação de um medicamento de alto custo que aquela operadora não possa suportar e você deixar diversos beneficiários sem assistência. Eu não quero aqui dizer que aquele medicamento, aquela medida terapêutica, ela não é adequada. A gente precisa fazer uma discussão da cadeia como um todo e a gente traz um ambiente regulatório que possa permitir a todos operar dentro daquele ambiente e que não haja um aumento de judicialização. Eu não sei se você tem observado, mas é exponencial a curva de judicialização no Brasil, o que traz uma insegurança jurídica espantosa. Mas, embora tenha aqui revelado aqui o nosso entendimento de que a fraude deve ser combatida, eu diria que o maior problema do setor é a fragmentação do cuidado que traz desperdício. É como você colocou, né? Aponta para 30%. Agora, você imagina, claro que todo setor em algum nível, eu diria todos os setores em algum nível, ele tem alguma ineficiência que pode colocar em proporção relativa 5% de ineficiência, 7% de ineficiência. Mas os estudiosos apontam para 30%. Imagine, Balestrin, se nós reduzíssemos essa ineficiência por um cuidado mais aprimorado para 5%, essa quantidade de recursos para o desenvolvimento do setor. E quantos beneficiários poderiam ter o retorno assistencial por carteiras mais equilibradas? Porque o que está acontecendo no fim? No fim da linha, nós temos a limitação econômica das famílias. E em algum momento, se a gente não organizar de forma estruturada esse processo de cuidado, os custos vão continuar crescentes. E muitas famílias poderão vir a deixar de ter os seus planos. Então, eu diria que é um pacto entre todos nós. E eu também colocaria, que eu acho que é importante destacar, Balestrin, que nós temos que caminhar em algum momento da história da saúde no Brasil para que a incorporação tecnológica ela não seja concorrente, nem adicional. Que ela seja incorporada de forma estruturada e sustentável, de modo que eu reduza o custo e não amplie o custo. Porque como nós estamos numa remuneração por produção, esse é o risco. Você investe em tecnologia e muitas das vezes impõe um aumento de custo que não necessariamente vai trazer o mesmo resultado. Você trabalha na volumetria, né? Exatamente. Porque o processo está baseado na produção, né? E não no desfecho clínico. E a remuneração idem, né? E idem. Idem. Seria de muito bom tom. Imagine você como médico chegarmos e dizer assim, nós vamos remunerá-lo muito mais porque os beneficiários que são cuidados por você estão muito bem cuidados. É quase uma ruptura que a gente precisa fazer no sistema para que ele seja sustentável. Eu assisti uma palestra uma vez, Balestrin, que o estudioso, um sanitarista brasileiro, ele dizia o seguinte: não é o modelo assistencial que define o modelo de financiamento, é o modelo de financiamento que define o modelo assistencial. Hoje aqui. Ou seja, se nós tivermos um modelo de financiamento que premia a eficiência, nós vamos conseguir trazer a sustentabilidade tão desejada por todos. E, de fato, quem for ineficiente vai ter que correr um pouco mais para buscar a sua eficiência e para ser reconhecido. Hoje nós temos dificuldades. Ou mudar de ramo. Ou mudar de ramo, fazer outras escolhas. Olha, gente, nosso papo aqui foi super legal, hein? Olha que quase que um MBA aqui. Quer falar suas últimas palavras, se despedir do nosso pessoal? Agradecer a todos aqui presentes, agradecer àqueles que nos assistem, a você especialmente, um parceiro de longa data, e parabenizá-lo principalmente porque você, desde a primeira vez que eu o vi, você é uma pessoa do diálogo.
eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Eu tenho enfatizado muito e a Unidas, e aqui o meu abraço a todos da Autogestão em Saúde e a todos que fazem o sistema de saúde suplementar. A Unidas vai estar de braços abertos para colocar, seja por meio dos eventos que você participa sempre conosco. Nós temos um seminário em Brasília agora em abril e o nosso amigo aqui já está convidado. Dia 23 de abril. Dia 23 e 24 de abril em Brasília. Nós temos um congresso em Salvador, também ali em meados, eu salvo engano, de novembro, não sei aqui a data, não preciso. Então, não tenho ela precisa. E são eventos que o Balestrin acompanha, são eventos para que a gente amplie o diálogo com a cadeia, de modo que a gente possa trazer alternativas para o setor. Valeu, obrigado. Muito obrigado.